Acho que nem o Léo falou, os títulos deixam de lado. Hoje sou mais um bicuíra latino-americano, aqui ao lado de vocês, um filho da terra, da areia. Sou o olhar que vem de fora, mas desde pequeno, o olhar que todo ano venho observar e amar. E antes de tudo eu queria agradecer ao meu avô, olhando os pais aqui com seus filhos, porque se não fosse o amor e o carinho do meu avô por esta terra e me ensinar, através do mar, a cuidar e a respeitar, acima de tudo, a natureza, provavelmente hoje eu não estaria aqui. Tem um monte de gente bacana que eu venho conhecendo nesses últimos meses e anos de vivência aqui em Torres, que poderia estar aqui falando no meu lugar, com experiências maravilhosas. Mas os caminhos acabaram me trazendo aqui, inclusive para tentar preencher um espaço que não vai ser possível, que seja o espaço da Lara hoje. Um espaço que eu estava bem ansioso para ouvi-la, depois de alguns anos também. Mas então hoje a minha missão é um pouco em memória do pai dela, do José Lutzenberger, um homem do qual eu não tive a oportunidade de conhecer em vida. Fui conhecer Lutz quando ele veio a falecer através de um professor de biologia, quando eu ainda estudava na educação de jovens e adultos, terminava meus estudos. Mas a partir de então, Lutz foi fundamental na mudança da trajetória da minha vida da adolescência, para abrir as perspectivas da vida, da sensibilidade com a mãe Gaia, e através das letras e dos livros sempre foi um grande professor, e que eu sempre digo para todas as pessoas que eu tenho oportunidade: quem não conhece Lutzenberger, conheça. Quem conhece, ensine a seus filhos. Lutzenberger é fundamental. É fundamental para a gente estar aqui hoje por muitas outras questões que vão além, mas muito além do que a gente pode medir em palavras. Não só Lutzenberger, como outros tantos sonhadores antes dele, como o padre Balduino Rambo, Hessler, Rudolf Gleisch, tantos pesquisadores, naturalistas que sonharam um dia ter esse espaço aqui. Esse espaço que hoje a gente tem. E antes de mais nada, agradecer ao Alex e toda essa equipe maravilhosa aqui de vocês, para a gente poder estar ocupando esse espaço, esse museu aqui. Então, em memória desses mais velhos, também hoje eu falo. Porque eles falaram, fizeram, lutaram, e hoje a nossa missão é manter e multiplicar. Os caminhos estão abertos, então basta que a gente trilhe como está sendo feito hoje e continue essa caminhada, sempre lembrando eles. Porque a roda não se inventa, ela tem que ser recriada, mantida e manejada. Mas os caminhos estão aí. Mas hoje eu vim aqui para contar uma pequena história. Para o historiador, falar em tempo tão curto é uma angústia, mas tem que respeitar, e eu quero contar essa história, porque essa história também, às vezes, é as coisas do acaso e do tempo. Itapeva mais 200, o título dessa apresentação, vocês devem estar se perguntando, que mais 200 do que é de Itapeva? Há exatamente 200 anos, em outubro de 1815, aqui onde a gente vive hoje, era um grande chaco. Ainda existia uma característica de manguezal. Os antigos deltas do rio Mampituba, quando estouravam em tempos imemoriais aqui nas Pedras do Sul. Esse terreno era farto na captura de alimentos pelos povos pré-coloniais, e nessa época, sobretudo, sobre guaranis e descendentes de choclens e caigangues. Nessa época, o povoamento rural colonial de Torres se dava em Itapeva, local estratégico com vigia para a Lagoa da Itapeva, para as frentes lusas e espanholas que vinham do norte e do sul, e se dava lá toda a ocupação. Existia um povoado que até os anos 50 ficou a memória do povoado do Capão da Farinha, uma história que ainda está por ser contada, onde se sepultavam os mortos de Torres, o primeiro cemitério cristão. Então, há 200 anos atrás, passou um padre aqui, um bispo, de nome Dom José Caetano Coutinho. E chegando em Torres, perguntou à população rural da redondeza o que eles precisavam, o que eles queriam dele. E essa população solicitou a ele, então, uma igreja. A igreja, naquela época, era o Estado, praticamente. Se batizava, se fazia festas, casamentos, sepultavam seus mortos. As igrejas mais perto eram Laguna e Osório, ficavam muito distante para o povoado do Sítio das Torres. Então pediram essa igreja. O padre, chegando em Porto Alegre, atenciosamente autorizou então a construção da igreja de São Domingos, também exatamente 200 anos atrás.
que tem esse fato histórico de importante para a história de Itapeva? Talvez, muito provavelmente, se essa escolha dos moradores em construir uma igreja, e essa igreja não sendo na Itapeva, mas sim sendo deslocada para Torres, acabou consolidando um espaço para Itapeva ser preservada até nossos dias. Há exatamente 200 anos atrás, Itapeva teve em seus caminhos da história a sua garantia de preservação. Se Itapeva não tivesse sido preservada, muito provavelmente existiria uma igreja lá, como existe hoje em Torres, casarios, prédios e até um porto fluvial. Torres entrou nesse caminho e Itapeva acabou ficando no mundo rural, por longos anos e longos anos. Itapeva ainda é um território novo. Torres é novo. A gente só tem 200 anos perto da nossa idade de natureza geológica. Quando eu olho de Itapeva para Torres, não tem como não observar essa natureza linda que é a nossa paisagem. Mas também não tem como sentir medo de um futuro. Nos últimos tempos eu venho acompanhando de maneira preocupada o noticiário nos jornais, tentando de alguma maneira prejudicar a imagem do parque, seu território, seus órgãos gestores e competentes. E isso, infelizmente, não leva a lugar nenhum. Precisamos mudar a perspectiva de Torres. Torres não pode crescer mais a partir de Torres. Torres tem que crescer, se delimitar, se formar a partir do rio Mampituba, a partir de Itapeva. Nós temos que respeitar isso. Torres precisa olhar para o seu entorno, para as praias do sul, para o Campo Bonito. E a partir daí, respeitando esses limites, deve se repensar, se construir e seguir seus caminhos. Itapeva é patrimônio da humanidade, não é só nosso. É um pulmão vivo, é Mata Atlântica. É um dos últimos remanescentes de Mata de Restinga. A gente sabe da dimensão e importância que é a Mata Atlântica e a gente tem ela aqui no nosso quintal. Esse quintal maravilhoso, formado pela natureza, de herança de manejo guarani, que está presente no nome dos rios, no nome dos vales, no nome da mata. Quando eu vejo cada um de vocês aqui, eu tenho certeza que a gente pode multiplicar mais. E a gente vai ser mais. Torres tem confluindo um inúmero número de pessoas maravilhosas, com diferentes dons, vocações e sentimentos. E cada vez que isso acontece, cada vez mais com uma organização como o pessoal do Praia Limpa, dos surfistas, que por natureza já são sujeitos ecológicos, isso tende mais a fortalecer. Ontem eu assisti a um filme de Sebastião Salgado, um grande fotógrafo nosso também, que mostrava as mazelas da humanidade. Mas no fim do filme mostra o quanto o homem pode mudar. Um homem só pode plantar mais de 2,5 milhões mudas de árvores. Uma família pode constituir e deixar de herança para seus netos florestas. Então existe muita esperança no mundo. E a gente é a esperança. A esperança que Lutz lutou, a esperança que Rambo lutou, que Hessler lutou de forma armada, inclusive, e que hoje de maneira pacífica, de diálogo, de sensibilidade, de poesia, como meu colega Leonardo nos tocou muito, é a gente possível mudar, e mudar muito. Então seguimos nesse caminho da sensibilidade, do amor que essa terra tanto inspira. Esqueçamos os limites geográficos. Nós somos o litoral norte, não existe limite entre o Arroio do Sal e entre Torres. Não existe limite entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa nossa paisagem é iluminada. E a gente precisa olhar nela num todo. Numa família de humanos que tem que aprender a respeitar e a partir das unidades de conservação, espaços consolidados, legitimados e legais, repensar a nossa ocupação e nossos territórios. Em memória também dos guaranis, dos negros quilombolas, dos pescadores artesanais, das populações do campo e dos homens que com seu suor ajudaram a construir e ainda ajudam a construir essa terra, nós precisamos também pensar e rever nossas vidas. Somos humanos, somos filhos de Gaia, e numa perspectiva muito mais profunda ameríndio, homens nem sempre são homens e animais às vezes são gente.
Então tratemos pedra como gente, tratemos árvore como entes da natureza e nos respeitamos como humanos. Por isso, então, eu peço mais 200 anos para Itapeva. E a partir de Itapeva, mais 200 anos para Torres e para todo o litoral. Porque é a nossa riqueza, é um patrimônio da humanidade, é nosso dever zelar e proteger e manter esses espaços. Porque não existe especulação ou crescimento algum que garantam toda a vitalidade e toda a vida que existe dentro dessas matas. E por existir vida, eu optei em sair da cidade e viver essa vida, viver aqui ao lado de muitos de vocês, viver por essa terra e nesta terra. Obrigado. Pode aplaudir mais forte.